Pesquisas recentes mostram o ex-presidente Lula na frente de Jair Bolsonaro, mas sondagens feitas isoladamente em estados como do Rio Grande do Sul apontam vantagem do atual presidente da República. Sobre este cenário todo, vamos conversar agora com a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Deputada, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Boa tarde, Carolina. Um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, então, como citei agora há pouco, vou abordar com a senhora este primeiro assunto, as recentes pesquisas, a pesquisa do Paraná Pesquisas no Rio Grande do Sul, que mostrou que o presidente Bolsonaro tem 40,1% das intenções de voto, Lula marca 34,2%. São da sondagem estimulada, mas também na sondagem espontânea, o presidente Bolsonaro aparece em primeiro lugar. E a gente vê que o presidente realmente tem essa vantagem em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas lá na região Nordeste ainda tem uma desvantagem em relação ao ex-presidente Lula. Como que a senhora, deputada, enxerga todo este cenário e acredita que o presidente Jair Bolsonaro vá focar a campanha dele na região Nordeste justamente por isso? Bom, eu acho que ele está mostrando que ele está dando atenção a todo o Brasil. Ele tem viajado, ontem esteve na marcha para Jesus em Curitiba, São Paulo, Minas, ele está rodando o Brasil, indo muito ao Nordeste também, mas sem descuidar daqueles estados em que ele já tem uma aprovação muito grande, porque as pessoas querem estar próximas a ele. Agora, claro, ele também precisa focar no Nordeste, inclusive para demonstrar, para comunicar tudo de bom que ele tem feito para libertar os nordestinos daquela política que sempre manteve os nordestinos sem água, sem saneamento básico, escravos de uma politicagem que já deveria ter sido extinta há muito tempo no Brasil. O Brasil é um país para ser livre, o Brasil é um país para ser próspero. A gente sai do Brasil, viaja, vê tanta riqueza em países que têm muito menos riqueza natural do que o Brasil. E a gente sabe que isso é por conta de uma perversão de muitos governos passados, que nunca se importaram verdadeiramente em libertar os brasileiros mais pobres. Deputada, e sobre os últimos eventos, pró-presidente Jair Bolsonaro e também Liberdade, a motociata que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, também teve a lanchaciata. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito destes eventos e se eles estão correspondendo às expectativas. Sim, com certeza, eles se tornam cada vez mais espontâneos, porque no início as pessoas se juntavam a um passeio que o presidente ia dar, que era organizado por moradores de uma cidade onde ele estaria. Hoje, até onde o presidente não está, as pessoas estão se organizando e fazendo lanchaciatas, motociatas, seja o que for. A gente vê que as pessoas querem mostrar o apoio porque sabem que não podem confiar nas pesquisas. A gente sabe que muitas vezes não estão fraudando o resultado, mentindo, mas é um método como a pesquisa é feita. Hoje mesmo eu estava vendo uma explicação do Super Márcio, que é uma pessoa que se deu o trabalho de estudar as pesquisas e mostrar que, por exemplo, na Paraíba, em cidades em que o presidente Bolsonaro ganhou no primeiro turno lá atrás e tem uma popularidade muito grande, ninguém foi pesquisado nessas cidades. E só pesquisaram na Paraíba as pessoas em duas cidades em que lá atrás o Haddad teve mais votos do que o Bolsonaro. Então, o método da pesquisa, muitas vezes, é um método que leva a um resultado que não corresponde à realidade. As pessoas não são bobas, elas veem o presidente, não pode se mexer, que ele é cercado pelo público, enquanto o outro não quer saber do povo coisa nenhuma, está se escondendo com medo do povo, medo de ser xingado, de levar ovo na cara, e quando aparece é fazendo um casamento suntuoso, como o que ele teve agora, onde você não vê um quilombola, como disse o presidente em sua live, não vê um pobre, você só vê gente esbanjando dinheiro. Isso é gostar de pobre?
Deputada federal Bia Kicis, quem participa também da nossa entrevista é Alfredo Scaff. Scaff, sua pergunta, por gentileza. Boa tarde, deputada Bia. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho realmente questionado vários deputados federais aqui no programa, no sentido de que eu tenho convicção que o governo federal se comunica muito mal. As realizações não chegam na ponta. Vou aqui citar as realizações da ministra Damares, da ministra Tereza, ministro Tarcísio, ministro Astro Pontes, ministro Paulo Guedes, fazendo uma mágica aí na questão financeira nacional. Isso a gente fica sabendo, deputada, porque a senhora divulga no seu Twitter, outros deputados e deputadas e senadores acabam divulgando, mas a divulgação oficial do governo federal para mostrar sua realização, mesmo em tempos de pandemia, para ser comparado com os demais candidatos que já tiveram oportunidade de administrar o Brasil, na minha visão, está muito defasada. Os assuntos que estão sendo feitos no Brasil, que não foram feitos em 30 anos, foram feitos em 3 anos, não estão chegando na ponta. As pessoas não estão sabendo o esforço que foi feito para colocar o Brasil para frente. A senhora concorda com isso? Eu concordo, mas tem 2 aspectos que eu gostaria de comentar com vocês, Cato. O primeiro é, realmente, talvez o governo devesse fazer propaganda, por exemplo, bem na hora do Jornal Nacional. Pagar caro mesmo, como eles cobram, um espaço caro, mas para mostrar os seus feitos. E tem essa coisa, o governo não quer dar dinheiro, né, para algumas emissoras que só jogam contra. Mas talvez até valesse a pena gastar um pouco, mas mostrar. Porque o segundo aspecto é o seguinte: como é que os governos passados comunicavam os seus feitos? Eu te digo, por meio da mídia. A mídia é que tem esse papel de divulgar, de levar a todos os cantos do país, tanto as coisas boas como as críticas. No momento em que você tem uma mídia que só critica, mais do que critica, faz torcida contra, está empenhada em derrubar o governo, em trazer de volta o maior criminoso da história do Brasil, que a mídia festeja como se ele tivesse sido absolvido, coisa que não foi. Ele foi condenado e só os processos por questões jurídicas, processuais, que não se aplicam a outras pessoas, tá? Mas se aplicam ao Lula. A mídia festeja isso e não dá uma notícia boa. Então, realmente, o governo não consegue comunicar, porque a mídia não permite, e seria função da mídia. Então, não é um pecado só do governo. O governo não conta com os meios de ação. Ele não pode, tem gente que fala, por que não vai lá não pega um horário, né? Aquele horário que tem para divulgação nacional. O governo não pode fazer isso, só para divulgar campanhas. Ele não pode usar o horário gratuito para falar dos seus feitos. E a mídia não entrega, não faz nada. E o governo tem que usar o quê? É a live do presidente, são as redes do presidente e as redes dos seus apoiadores. E sites como de um brasileiro comum, como você, como eu, como a Clena, que fez lá um site, entregasdogoverno.com. Lá você fica sabendo de tudo que o governo faz, e a mídia não só não mostra, como esconde de propósito. Deputada, eu estou sabendo, Kalina, estou sabendo do entregasdogoverno.com através de você. Muito obrigado. Bom, deputada, há pouco nós exibimos aqui no nosso jornal uma matéria que diz que a mini-reforma tributária pode ser aprovada pelo Congresso até agosto. Eu gostaria de saber da senhora, deputada federal, se realmente é viável que haja essa aprovação até agosto e por que agora, ano de pleito? Olha, eu estava ouvindo o programa antes de eu entrar, que vocês comentaram esse assunto, inclusive, Scaff, você falou que deveria ter sido feito no primeiro ano. No primeiro ano a gente aprovou a reforma da Previdência, que o governo avaliou que era mais importante. Algumas pessoas contestaram, achavam que devia começar pela tributária, mas o fato é que a gente fez a maior reforma previdenciária da história e com o apoio da população que ia para a rua pedir essa reforma, algo inédito. Agora nós temos correndo no Congresso, concorrendo reformas tributárias. Tem a PEC 45,
correndo pela Câmara, que está parada, tem a PEC 110 correndo no Senado, e agora essa semana ainda vai ser instalada, acabou de ser constituída pelo presidente Arthur Lira, a comissão especial da reforma tributária, a PEC 7 de 2020, de autoria do deputado Luiz Felipe Orleans Bragança. É com ela que eu mais me afino, eu acho que ela é a mais completa, é a melhor para ser aplicada, que mais vai fazer a diferença realmente. Eu tenho críticas às outras reformas, acho que elas não fazem aquilo que tem que fazer, de realmente simplificar o modelo tributário brasileiro, que é muito confuso, que vai demorar demais para ter essa reforma totalmente implementada. Então, nós vamos ter mais uma aí, né, para disputar esse ambiente do Congresso de discussões. Se vamos aprovar esse ano, eu não sei, mas certamente iremos avançar bastante nesse tema para, quem sabe, podermos implementá-la num primeiro ano do próximo mandato do presidente Bolsonaro. Scaf? Deputada, eu tenho sempre falado também aqui no programa da questão da gente retomar uma agenda de desenvolvimento e, obviamente, que em ano eleitoral isso acaba virando proposta para um novo mandato. Quando que a senhora acha que a gente vai ter esse confronto de ideias entre o que nós temos na situação, que é o governo do presidente Bolsonaro, e os seus opositores, que são todos os demais candidatos que virão? Porque essa agenda de desenvolvimento, isso interessa ao país, isso é maior que os partidos, maior que os políticos, maior que todo mundo. A senhora enxerga que o presidente Bolsonaro está preparado para demonstrar o que fez e o que quer fazer em confronto às demais ideias que ainda nós não sabemos? Eu não tenho a menor dúvida, inclusive porque essas reformas nunca pararam. Lembrem-se que nós enfrentamos 2 anos de pandemia, agora uma guerra, mas nesses 3 anos e meio de governo Bolsonaro, aprovamos o novo marco do saneamento, com a oposição votando contra. Eu confesso a vocês que eu não tinha noção, quando começou o governo, que os brasileiros, 50% dos brasileiros não tinham esgoto tratado e 40 milhões de brasileiros não tinham água tratada, chegando na torneira de suas casas. Isso é estarrecedor. E o governo Bolsonaro foi cuidar de tudo isso, mas sempre com a oposição miserável daqueles que não querem cuidar dos pobres. Uma coisa é você se opor ao governo, se opor a pautas conservadoras, mas votar contra pautas desse tipo, levar água, levar esgoto para o brasileiro, chega a ser nojento. Sinceramente, eu acho que isso não é ser oposição, não. Isso é ser inimigo dos brasileiros. Então, o presidente Bolsonaro está mais do que preparado. Ele entregou mais de 360 mil títulos agrários para pessoas que estavam há mais de 2 décadas esperando por um título, esperando por dignidade. Eu tenho me voltado muito e trabalhado na reforma agrária, na questão do agronegócio familiar, regularização de terras. Essa é uma das pautas mais importantes para mim e para o governo Bolsonaro. E nós tivemos aí a ministra Tereza Cristina à frente da pasta, agora o ministro Marcos Montes, que estão levando adiante essa política de desenvolvimento e de cuidar das pessoas. Olha aí também o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, foi pago em um ano, mais do que pago em 15 anos do auxílio lá do Bolsa Família. Então, assim, o governo Bolsonaro tem muito que mostrar, o presidente está pronto para debater. Aliás, eu estou esperando agora o presidente com muitos minutos de televisão, porque sim, na campanha ele vai poder mostrar o que ele fez e vai passar em rede nacional. Todos os brasileiros poderão assistir. E a gente vai poder falar também, lembrar aos brasileiros o que os governos passados fizeram. Espoliaram as estatais. As estatais dão 40 bilhões de prejuízo. Hoje, 70 bilhões de lucro. Então, eu estou louca que os programas eleitorais comecem e o povo brasileiro finalmente tenha acesso ao que o governo Bolsonaro fez, apesar de uma pandemia,
da política do fica em casa que a economia a gente vê depois, diga-se de passagem, a qual o presidente não aderiu, né, contra a qual ele teve que lutar muito, tá? Ainda sendo chamado dos piores nomes. E vamos lembrar o que os governos passados fizeram e tudo que eles não fizeram pelo povo brasileiro. Conversamos com a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Deputada, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Excelente semana para a senhora. Eu que agradeço as oportunidades. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Um abraço a toda a audiência da Jovem Pan.